Então, agora a gente começa oficialmente, Cauê. Eu vou começar de novo te dando boas-vindas, agradecendo que você está aqui com a gente. Dizer para os alunos, a gente está aqui com terceiro A, terceiro B e terceiro C. Dizer que você foi aluno do colégio, fez o Fundamental 2 e o médio aqui com a gente, né? Na sua época, Cauê, não tinha trilhas. A gente tinha, acho que a feira de profissões, não tinha? Que vinham alguns profissionais. Sim, Eu acho que sim, era sim. isso. Então, te agradecer muito por estar aqui e contar para você qual é a proposta do Trilhas. A proposta do Trilhas é mais do que saber de toda a tua profissão, qual é a função que você desempenha na empresa que você está hoje, como foi escolher esse curso. O Trilhas quer saber do Cauê, de como foi a tua trajetória de vida, desde quando você estava aqui nos bancos da escola, no ensino médio. Então, eu vou pedir para você começar contando desde lá, quando você ainda não sabia o que você ia fazer e como você se despertou para a ciência da computação, que é o que você faz agora, e depois você vai explicar para a gente o que é o Analytics. Tá bom. Bom dia, pessoal, e obrigado pelo convite, professora. É uma honra estar aqui explicando um pouco da minha jornada. E, bom, vamos lá. Eu me formei em ciência da computação, né, pela Universidade Federal de São Carlos, mas o processo para chegar até ali não foi fácil. Imagino que vocês estão sofrendo na pele, neste momento, essa questão, né, essa indecisão, o que fazer, o que não fazer, faço isso, faço aquilo. Mas eu diria que uma dica que eu dou é seguir o seu instinto, né? Seguir o que você tem mais paixão de fazer. Eu fui uma pessoa que sempre gostou muito, muito, mas muito de matemática. Então, eu acredito hoje, olhando para trás, que tenha sido a minha melhor escolha, optar por ciência da computação, dado que é um curso que exige demais, né, de matemática e tem muitas disciplinas que envolvem isso, raciocínio lógico também é importante, enfim. É, Pensando na minha jornada no Colégio São José, eu comecei a pensar em si, né, em qual graduação eu ia começar a fazer. Eu tinha muita dúvida entre engenharias, qualquer engenharias, elétrica, mecânica, de produção, aí entrava ciência da computação, e tive até um momento de dúvida ali no terceiro ano de pensar em fazer medicina, mas assim, muito mais pela nobreza da coisa, e eu estava fugindo um pouco de mim, porque eu nunca fui um bom aluno em biologia, então não faria muito sentido, mas eu achava muito legal e acho até hoje muito nobre também a atuação de um médico, então eu tive, por um certo momento, essa dúvida, né? Mas vi que não era para mim realmente e segui o caminho da ciência da computação. O que eu buscava fazer naquela época? Eu lia muito sobre as profissões, tinha uma baita ajuda na época da escola também, discussões, enfim, existia ajuda psicológica para ajudar a gente a centralizar os nossos pensamentos e assim por diante. Então, foi uma escolha complexa, porque existia inúmeras variáveis e inúmeras possibilidades também de escolha, mas eu acabei seguindo um pouco do meu coração e um pouco da minha cabeça também, né? Fui um cara que sempre amou matemática, sempre tive muita facilidade em matemática e gostava de informática em geral. Na época, mal sabia o que seria o curso de ciência da computação, né? Eu ficava muito achando que, nossa, ia mexer em hardware e tal, e não tem nada disso, né? De fato. É um curso muito mais matemática, onde você aprende a programar e assim por diante, todas as derivações da programação. Aí calhou de isso exigir demais do conhecimento de matemática, né? E do conhecimento de lógica. Lógica não é conhecimento, mas ter a facilidade com lógica. E aí caiu muito com a minha aptidão e deu muito certo. Mas acho que respondi um pouco, né?
Respondeu, respondeu. E foi ao longo do ensino médio que você foi organizando isso na sua cabeça. Achei importante você falar que em algum momento você veio à medicina e olha o que você trouxe, né, para eles pensarem, talvez para fugir um pouquinho de mim, você disse. Porque às vezes quando a gente está com tudo muito já organizado na cabeça, vem outras propostas que a gente também se coloca para pensar, ai, será que é isso mesmo que eu quero, né? E busca essas coisas ali fora. E aí conta um pouquinho, Cauê, para a gente do período de vestibular, assim, lá no terceiro final, quando você começou a enfrentar o primeiro exame que você falou, tem que dar certo isso. Eu sempre fui um cara que botou muita pressão em si mesmo, né? Eu sempre me cobrei demais por notas e tal. É, eu falo para todo mundo, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dó dos meus pais, muita preocupação com eles, né? Porque querendo ou não, estamos falando de uma escola particular e eles têm que desembolsar dinheiro para nos manter na escola e tal. Então, eu sempre tive isso muito na minha cabeça, né? Essa pressão do lado positivo, claro, de forma a eu mostrar para eles que eu estava trazendo resultados, né? Então, nesse caminho de vestibular, na reta final, do segundo semestre de 2007, eu peguei muito para estudar em casa também. Então, o que eu fazia? Eu pegava muitos vestibulares passados, seja de FUVEST, na época até de ITA e tal, e meio que simulava um vestibular. Então, eu imprimia a prova mesmo na época, sei lá, 90 questões, eu acho que era na época da FUVEST, e 4 ou 5 horas para respondê-las, né? Aí eu pegava um sábado ou um domingo, imprimia essa prova e ficava ali concentrado como se fosse um vestibular, para eu testar um pouco como que eu estava, que nota que eu ia chegar, enfim. Também fazia N exercícios muito mais focados em matemática e física, pensando em segundas fases ou vestibulares que já tinham um mix ou um recorte mais voltado para a área de aptidão. Eu fiz, por exemplo, eu fiz o FSCar, então, e o vestibular lá na época, não sei como que é hoje, mas na época ele tinha já questões dissertativas de cada uma das disciplinas, inclusive biologia e tal, que não tem nada a ver com a minha área de atuação hoje, mas as notas de biologia, por exemplo, elas tinham um peso menor, dada a minha escolha de curso, que era ciência da computação. Então, se eu não me engano, matemática e física era peso 2 ou 3, enquanto biologia era peso 1. Então, eu focava em, em resolver questões cada vez mais e abrir bastante o leque. Na época que estava fazendo ensino médio aí também, na nossa apostila, a maioria dos exercícios eram exercícios de vestibulares também. Então, chegava até em algumas questões que eram repetidas, eu já tinha passado por ali em algum momento na vida. Então, é importante a gente ter um pouco desse treinamento e a gente estar um pouco mais preparado para o momento do vestibular em si, né, para a prova em si. Cauê, e aí você escolheu a UFSCar, você foi, é óbvio, primeiro curso, aí você abriu o leque das universidades que tinham esse curso. O que te fez querer a UFSCar? Bom, eu me candidatei na UFSCar, na Unesp, na USP, eu não fiz Unicamp, foram essas três de públicas. Eu não fiz nenhum, e também a termomecânica, né, que era uma terceira ou quarta opção. Eu não me candidatei em nenhuma particular porque eu queria fazer uma faculdade pública. Na Unesp eu não passei por pouco, e foi uma frustração enorme, mas faz parte, foi o primeiro que saiu o resultado. Na FUVEST eu não fui bem na primeira fase, então eu não fui nem classificado para a segunda fase, e na UFSCar eu passei. E na termomecânica também, esqueci de falar da UFABC, voltando. Na UFSCar eu passei, na termomecânica eu também passei, e na UFABC eu passei na primeira fase, fiz a segunda fase e sim, quase passei. Isso para entrar em 2008. Aí
enfim, dado o leque de escolhas que eu tinha ali, eu não tinha passado em USP, não tinha passado na Unesp, eu fiquei com a UFSCar. A UFSCar era a minha segunda opção, depois da USP. Então, eu fui para a UFSCar e já estava excelente. Aí, em 2008, quando eu já estava no primeiro ano de faculdade, eu tive que me mudar e tal, né? Morar sozinho, morar em República, etc. Eu prestei o vestibular de novo, da UFABC. Passei na primeira e segunda fase, fui convocado para continuar a faculdade lá. Poderia fazer transferência e seguir a faculdade lá, mas naquele momento eu já estava adaptado à vida na UFSCar e tal, já tinha meus amigos, já estava adaptado em si. Então eu decidi não fazer a transferência e passar por todo um processo novamente. Tem matéria que a gente não ia conseguir, eu não ia conseguir pegar a equivalência, tem umas complexidades no momento da transferência que eu prezei em me formar mais rápido do que talvez perder um ano a mais para se formar. Cauê, você conta um pouco para a gente como foi mudar, porque é isso também, né? Você entrou na UFSCar, como foi sair da casa dos teus pais, começar uma vida, porque isso aconteceria para eles no começo do ano que vem, né? Como que foi lidar com isso? Olha, não é para vocês se frustrarem, pessoal, porque eu fui muito criado na barra da saia da minha mãe, até os meus 18, 17 anos, né? Que foi quando eu tive que sair. Para mim foi marcante, porque eu não me sentia preparado não para fazer a faculdade, mas para ficar sozinho, né? Para ficar longe dos meus pais. Na época eu namorava, ficar longe da namorada e voltar só no final de semana. Então foi eu fiquei sabendo do resultado mais ou menos comecinho de fevereiro de 2008 e a faculdade ela estava terminando de reformar o campus e as aulas iniciariam no meio de março. Eu tive uns 40 dias ali entre o saber que tinha passado e o iniciar a faculdade, né? Então aí minha mãe começou a buscar pensão para eu morar, república, enfim, que coubesse dentro do orçamento financeiro, né? E aí encontrou. Aí a gente foi visitar uma vez, era legal o lugar, era bem perto da faculdade, dava para ir a pé e tal, tranquilo. Mas já começou a dar aquele frio na barriga, né? Aquele medo de sair de casa, de sair da mãe, da barra da saia da mãe. Minha mãe sempre foi assim, né? Ela que é um pouco culpada disso, né? De ter me colocado tão forte dentro da barra da saia dela. Mas, por outro lado, também ela foi guerreira demais de me empurrar e falar, filho, você tem que fazer isso é pro seu bem, vai doer do seu lado, vai doer o dobro do lado dela, porque para a mãe e para o pai deve ser 10 vezes pior abandonar, entre aspas, né, um filho, do que o filho abandonar também, entre aspas, a mãe. No final de contas, não tem abandono nenhum, né? É só uma sequência da vida e todos os finais de semana, absoluto todos os finais de semana eu voltava. Tinha minha namorada, também voltava por causa disso, mas tinha os meus velhos, e além dos meus velhos, tinha os velhos dos meus velhos para eu vê-los. Então, foi doloroso no começo, porque a adaptação é difícil, o começo da faculdade não é fácil. São algumas disciplinas, principalmente em ciência da computação, para quem nunca havia programado, são disciplinas complexas. Então, sofri um pouco com isso e sofri um pouco com a distância, mas no final do primeiro semestre eu já era uma outra pessoa, com relação à adaptação e com relação à casca de vida, assim, sabe? A experiência que isso nos traz é fora da curva, não tem explicação. Cauê, agora fala um pouquinho dessas disciplinas complexas, porque imaginando que tem alguém nesse grupo, e eu acredito que tenham vários, porque foram eles que pediram para ouvir sobre esse curso, ciência da computação ou engenharia da computação, um pouco da diferença dos cursos e o que você encontrou assim que você entrou na faculdade no que diz respeito às disciplinas. Tá. Para a ciência da computação, a disciplina que ela é toda encadeada, né? Que se você pega DP nela no primeiro semestre, você não consegue fazer N matérias no segundo semestre e assim por diante, vira um efeito bola de neve.
é a disciplina de algoritmos. Então, o que é o algoritmo? Né? É o início da sua jornada de programação. Você começar a ensinar a máquina a seguir instruções, né? Então, se tivesse comportamento, faça essa coisa. Se não tivesse comportamento, faça essa coisa. Então, você está começando a ensinar um programa a ter as rotinas dele, né? Falando assim, parece fácil, mas a disciplina de algoritmos, ela é bem complexa e muito mais complexa para quem nunca teve experiência com programação. Hoje em dia, isso, eu acredito, pessoal, aqui, realmente acredito que alguns queiram buscar esse curso, porque é um curso que tá na moda, vamos dizer assim, já devem ter tido algum tipo de experiência com programação, nem que num nível bem básico, mas pode ter certeza que isso vai ajudar bastante nos primeiros passos na graduação. Então, no primeiro semestre, vai deixar de ser um semestre sofrido para ser um semestre que você vai estar à frente da média, vamos dizer assim. Como eu nunca tive, naquela época eu não tinha aptidão com programação, eu era o cara que estava atrás da média, né, nesse sentido. Pessoas com curso técnico em computação, em informática e assim por diante, eram pessoas que já tinham muita facilidade com algoritmos, mas eu nunca tinha tido a experiência, e aí acabei pastando um pouco, mas consegui sair do outro lado e passei apertado, foi uma das minhas piores, foi a minha pior média na graduação, foi 6,6, a média era 6 lá, mas eu passei com 10% de lucro ainda, então consegui passar. Foi apertado, mas deu. Pelo lado de engenharia, assim, em ciência da computação também tem, tá? Mas a bola de neve ela é menor nesse sentido. Mas engenharia, as principais disciplinas ali de começo, eu diria que são cálculo 1, a principal disciplina no primeiro semestre, e física 1. Elas acabam amarrando você com cálculo 2, cálculo 3, física 2, física 3. Então, são matérias que são pré-requisitos, né, para você fazer outras. Então, no mundo da engenharia, ele é um mundo bem voltado para a matemática também. Entretanto, tem um teor a mais de física, tá, em engenharia da computação. Então, você vai ter essas duas grandes disciplinas no primeiro semestre que vão ser, vamos dizer, mais pesadas. Também, possivelmente, no primeiro semestre em engenharia você tem algoritmos, mas seja uma visão mais básica. Em engenharia, o foco é muito mais, talvez, no hardware, vamos dizer assim, fazer um paralelo simples. Tem muita computação, sim, tem muita programação. Entretanto, em ciência da computação tem mais. E também tem muito mais matemática. Tá? Acho que é um pouco disso. É importante dizer um pouquinho da diferença das duas coisas, porque alguns falam, será que eu vou para a ciência ou será que eu vou para a engenharia da computação? Então, você já disse para a gente, se a programação está nos dois, mas ela está mais presente na ciência da computação e na engenharia tem a parte do hardware, né? Sim. Cauê, e aí você já estava cursando e começou a pensar em estagiar. Como foi ao longo do processo da faculdade que você fez, né, ciência da computação? Como é que aparecem os primeiros estágios e se trabalha com o quê? Onde vai estagiar um aluno de ciência da computação? Tá. Existem muitas empresas de desenvolvimento e muitas pessoas acabam indo para esse mundo de desenvolvimento, então desenvolvimento Java, desenvolvimento Python e assim por diante. Seja em pequenas empresas ou grandes empresas, tem espaço em todas e é um mercado que está muito quente, né? Mas no meu caso, eu ia estagiar em uma empresa de desenvolvimento, em desenvolver Java. A empresa chamava Acesso. É uma empresa ainda, não é pequena, lá em Alphaville, é uma empresa que faz mineração de dados. Tinha sido aprovado um processo seletivo e tudo mais. E aí eu recebi uma mensagem da Accenture, que é uma empresa de consultoria. Na época eu não conhecia, mas comecei a pesquisar e alguns números gigantescos me convenceram a ir para lá. Era uma empresa na época com mais de 200 mil funcionários no mundo. No Brasil tinha 10 mil funcionários e tal.
E por ser consultoria, é um tipo de empresa que atua em diversos ramos, né? Até inclusive muito longe de computação em alguns casos. Então, o meu estágio, eu optei por trabalhar na Accenture, e o meu estágio foi para trabalhar com Business Intelligence, que não tem uma relação direta com programação. Business Intelligence, basicamente, é focado mais na área de banco de dados e tal, data warehouse, ou seja, dado um banco de dados, como extrair as melhores informações dele, como tirar resultados sobre as informações que estão nesse banco de dados, né? Então, normalmente são informações de vendas, de empresas e tal. E o meu projeto, por ser consultoria, foi um projeto para a Unilever. Então, eu trabalhava numa área de Business Intelligence, onde a gente, através dos resultados de vendas da Unilever, a gente procurava tirar os primeiros insights ali, né? Fazer as primeiras descritivas para ver qual produto vendeu mais, qual produto vendeu menos, qual teve uma lucratividade melhor, ou qual que teve uma lucratividade pior, e assim por diante. Você ficou quanto tempo nesse estágio, Cauê? 6 meses. 6 meses. E depois? Isso foi no meu... Estava no último ano da faculdade ainda. Isso foi em 2011. Uhum. Porque eu procurei adiantar. É legal que algumas faculdades, principalmente as públicas, você tem a possibilidade de adiantar a grade o máximo possível, ou até atrasar em alguns casos. Às vezes você tem, sei lá, fazer um intercâmbio, você consegue meio que tirar até um break da faculdade para fazer o intercâmbio, uma coisa assim. Eu fiz o contrário, tentei puxar o máximo possível. E aí, no meu último ano, eu estava com a agenda muito liberada. Eu tinha uma aula por semana, que era aula só do estágio. Então, eu tinha que ir até a faculdade uma vez por semana, era uma aula de 2 horas apenas. E aí, isso foi entre janeiro e julho, foram 7 meses, entre janeiro e julho de 2011. Aí eu fui efetivado. Em agosto já comecei a trabalhar como analista, na Accenture também. Uhum. E deve ter uma experiência incrível você entrar como estagiário e ser efetivado na empresa que você foi teu primeiro estágio, né? Sim, primeiro estágio. E sim, e fiquei na Accenture por 10 anos. Mudei agora, há 5 meses mudei de empresa, mas foi uma experiência sensacional e tive toda uma retribuição da empresa. No ano posterior, que foi 2012, tive 3 experiências internacionais com projetos. Então foi uma jornada ali de início de carreira sensacional. Uhum. Cauê, o que que é esse Analytics? Desculpe, talvez todo mundo saiba, menos eu, mas eu vou fazer a pergunta. Imagina, tudo que envolve dado em si, de alguma forma, a estruturação do dado. Então, quando você está falando de banco de dados, quando você está falando da migração de um dado, de um banco de dados para outro, e o que isso quer dizer? Talvez a migração de dados de um sistema para dados de outro sistema. Essa parte é conhecida como engenharia de dados. Tem toda uma complexidade muito maior aí por trás, porque depende do banco de dados. Tem um novo mundo que se chama Big Data, onde dados são estruturados de forma não estruturada, que é um paradoxo meio estranho, mas antigamente a gente acostumava a guardar informações em formato de tabela, né? Mas às vezes as informações guardadas em formato de tabela são complexas de ser feito um tipo de leitura ou até fazer uma leitura computacional. A performance de uma busca ela é baixa. Então, foi criado um novo paradigma de dados, que é orientado no SQL. Então, é uma desestruturação da estruturação. E essa desestruturação da estruturação é mais ou menos no mundo Big Data. Então, os dados são guardados de forma orientada à busca, que a busca seja rápida. Se você olhar para o dado ali na estrutura que ele está, talvez não seja muito legível, mas computacionalmente você pode ter uma busca muito mais rápida e a transação de dados de um canto para o outro é muito mais rápida. Isso é o mundo da engenharia de dados. O mundo da ciência de dados é um mundo acima da engenharia. Ele depende da engenharia, porque a engenharia é toda a fundação do dado, onde o dado fica guardado de alguma forma. E a ciência é você começar a tirar
proveito de negócio em cima desse dado que está estruturado. Então, dado que eu tenho N vendas ao longo de N meses passado, quanto que eu vou vender amanhã? Então, aí você já entra com um conceito estatístico, por exemplo, que também é um dos pilares da ciência de dados, para você conseguir fazer a previsão, né? E dizer quanto que você potencialmente vai vender amanhã, dado esse histórico, dado o quanto eu tenho planejado meu preço e assim por diante. Então, o mundo da ciência de dados ele é dividido em ciência de dados preditiva, onde eu faço as previsões em si, então quanto que eu vou vender, dado esse meu histórico, eu vou ter fraude nas minhas vendas, enfim, não só o mundo de vendas, mas o mundo de vendas é mais explicativo, mais fácil de ser explicado. E a partir dessa previsão de vendas, eu tenho toda uma cadeia logística por trás, uma cadeia produtiva na minha indústria. Ou seja, após essa previsão, dado que eu vou vender 100 toneladas de determinado produto, como que eu distribuo isso da melhor forma para os retailers, né, para o Carrefour, para o Pão de Açúcar, etc., para os meus clientes, de forma que eles não tenham problema de estoque e de forma que eu também tenha uma economia na minha distribuição de alimentos, por exemplo, que seja. Então, esse segundo mundo, que é a otimização, né, a gente chama de analítica prescritiva, ele é um mundo que se baseia na previsão, ele sempre tem um input de previsão, né, no caso foi a previsão da demanda que foi feita com base em estatística, machine learning, etc. E aí você tem um mundo matemático que utiliza algoritmos matemáticos realmente de otimização para que essa distribuição da malha logística funcione da melhor forma adequada. Nossa, Cauê, que incrível a gente pensar o que está por trás de tudo que Toda a acontece cadeia, né? da cadeia, daquele produto que você pega lá na gôndola. Incrível. E o que as grandes empresas dependem desse tipo de estudo para que possa otimizar o trabalho. Muito bom. Eu vou dizer para os meninos e para as meninas que já está aberto a possibilidade de fazer perguntas. Eu vou continuar fazendo pergunta aqui, mas se eles já quiserem colocar no chat ou já levantando a mãozinha para entrar nas perguntas para o Cauê, eu vou te fazer uma pergunta que às vezes, olhando para eles, me vem isso muito. E quando a gente trabalha aqui com o LIVE, porque o Trilhas é uma parte dentro do LIVE, que o LIVE é o Laboratório Inteligência de Vida, é uma aula que eles têm semanal. E na terceira série é muito autoconhecimento para poder tomar boas decisões, né? Quanto mais você se conhece, você se escuta, melhor a tua performance na hora de escolher. Na tua família tinha alguém dessa área? Teve alguém que te influenciou? Você lembra de ter olhado para alguém que te levou para isso? Ou foi uma construção só sua mesmo? Baseado naquilo que você se imaginava, que você gostava de fazer. Você falou da matemática, mas eu quero puxar mais para as pessoas agora. Tá. Tinha dois tios que, de alguma forma, influenciaram. O meu tio Cid, que é o pai da Corina e da Carol, que estudaram aí também durante um bom tempo. Ele era engenheiro mecânico e trabalhou a vida inteira na Chevrolet. Não tem muita relação, mas um pouco da influência dele foi trabalhar em empresa americana é legal, você vai ter crescimento de carreira, você, enfim, vai conseguir evoluir bem desse ponto de vista. É um pensamento um pouco mais antigo, né? Mas que eu trouxe para minha vida. E o meu tio Pedro por parte de pai. Ele é um cara que, putz, ele é bem mais velho, ele tem 76 anos mais ou menos hoje. E, a formação dele é administração e contabilidade, mas ele é um cara que começou a trabalhar com programação em cima de contabilidade. Então, ele trabalhava com balanços de empresa e tal. E naquela época, nos anos 70, montar o balanço de uma empresa era algo bizonho de difícil, muito complexo. E ele começou em programação em fita. Esse negócio nem eu vi, imagina vocês, é inimaginável esse negócio. Não existia tela de computador, nem nada disso. A programação era em fita, não existia disco rígido e tal.
Então, e ele foi um cara que se destacou nessa área e tal, foi diretor de algumas empresas aqui em São Paulo e assim por diante. Então, e sempre foi um cara muito disciplinado. Putz, foi um cara que veio do nada, família super pobre, um cara que conseguiu crescer na vida e conseguiu crescer sozinho. Então, foi uma pessoa muito inspiradora para mim, muito inspiradora mesmo. Acho que eu respondi a pergunta, não sei se... Não respondeu e eu quero muito chamar a atenção isso deles. Acho que todas as vezes a gente comenta com todas as pessoas que a gente convida o quanto ser curioso é importante, o quanto observar as pessoas ao seu redor é importante, nem que seja para dizer não quero ir por esse caminho, mas ser um observador e um curioso das pessoas. Porque esse momento que eles estão, existe muito assim, tal pessoa fez isso e deu certo, vai dar certo para mim. Ou essa pessoa fez isso, não deu certo, também não vai dar certo para mim. Quando, na verdade, a gente precisa se inspirar no que as pessoas fazem, né? Então, quem está ao teu redor, da tua família, que você considera que é legal que faz, ou amigo, e que você gostaria de ser parecido em alguns aspectos com essa pessoa. Então, é uma provocação para eles, para que eles se inspirem por meio da curiosidade de observar a vida e o modo de levar a vida das pessoas. Porque as pessoas são inspiradoras, cada uma da sua maneira. E quando você se Exato. fecha para isso, né? Eu quis provocar nesse sentido. Você concorda, né? Concordo, e às vezes a inspiração ela não precisa estar relacionada à sua aptidão. Então, por exemplo, eu fiz ciência da computação e eu tinha muito a questão do esforço olhando meu irmão, olhando meu pai, e eles trabalhavam como mecânicos na Pirelli, aí perto. O meu irmão foi fazer faculdade, eu me formei praticamente junto com ele, mas antes disso eu trabalhava como mecânico. Meu pai trabalhou 30 anos como mecânico. E a forma de eu ver a inspiração deles era o trabalho árduo, braçal que eles faziam, e acordar todo santo dia, 7 horas da manhã, e ir sem reclamar, sem resmungar. E hoje a gente não dá tanto valor a essas coisas, né? Então, isso para mim era uma fonte de inspiração, era uma fonte de vontade, de ver a pessoa querendo trazer o pão de cada dia para casa. Então, de uma forma ou outra, isso me inspirou também, além dos meus tios, pensando na formação, né? Mas na inspiração de vida, eles foram grandes exemplos para mim também. Excelente. Pessoal, vamos lá então. Agora a gente abre para as perguntas. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui para mim. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se a Adriana está por aí, a Paula também. Estou aqui sim, Yolanda. Por enquanto não apareceu nada. O pessoal que está nas classes, aqui no presencial, se quiser passar para os professores que estão aí a pergunta, o Finamori levantou a mão, Yolanda. Vamos lá, Gabriel, fica à vontade. Bom dia, eu gostei muito, né, desde já, obrigado. Meu pai, ele trabalha algo semelhante com você, e eu queria fazer essa pergunta também, que eu acabei fazendo para ele, se essa profissão, ela tem muito mais adaptabilidade após o curso também. Tipo, você sempre tem que se renovar, sempre aprender novos conceitos, porque, tipo, por exemplo, programação Python, ela é uma língua. Então, eu estava vendo, tipo, sempre tem patch note que eles atualizam, tal. Aí eu queria saber se você também tem que se preocupar em ficar sempre atualizado com a tecnologia e essas coisas assim. Sim, bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. A resposta curta é sim, tá? Mas isso depende muito também. E te explico o porquê, né? Hoje eu sou responsável por uma área de analytics e tal, né? Eu não sou mais o que eu era alguns anos atrás, o programador, o cara que metia a mão na massa, que fazia o desenvolvimento e tal. Então, conforme você vai crescendo na carreira também, você cada vez menos vai botando a mão na massa e cada vez mais você vai fazendo a gestão de pessoas, fazendo a gestão de projetos e assim por diante.
Então, não sei se essa sua pergunta foi mais com preocupação ou curiosidade. Eu diria, não se preocupe com isso, realmente existem evoluções. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, Business Intelligence era algo de outro mundo, era o que havia de melhor na área. E isso foi evoluindo, que é hoje o que a gente vive em ciência de dados. Ciência de dados, eu diria que é a evolução do Business Intelligence, do BI, de 10 anos atrás. Então, são paradigmas muito, muito diferentes, de uma forma muito mais evolutiva, vamos dizer assim. Então, existem atualizações, o tema que você tocou, atualizações de patches de Python, geralmente são pontos bem, bem específicos, não é algo que vai mudar a sua vida. O importante é, nessa área aqui, você ter a noção teórica do funcionamento das coisas, e a tecnologia, ela é só um meio de você chegar ao fim, tá? Então, por exemplo, você tem que resolver 7 vezes 8. Você pode pegar a calculadora, ela é um meio de fazer isso, ou você pode pegar seu caderno e fazer a conta no caderno. Ambos são meios de chegar ao fim. O fim é você chegar no 56, entendeu? Entendi. Muito obrigado. Imagina. Cauê, a Isabela está perguntando para você se você acredita que a pandemia afetou ou contribuiu com algo para a sua área. Total, para minha área, muitas empresas ainda até neste meio, se Deus quiser, final de pandemia, as empresas são um pouco céticas com relação à ciência de dados, tá? Com relação à engenharia de dados, não, porque você tem que armazenar o seu dado da melhor forma possível, com uma consulta rápida, etc. Mas a ciência de dados é a gente acreditar muito na estatística também, né? Então, chegar uma pessoa desconhecida que não é da área ali de vendas e a gente pegar e falar, ó, você vai vender aproximadamente 100 toneladas no mês que vem, o vendedor fica com medo disso. Fala, pô, eu que vendo, como você sabe que eu vou vender? Então, tem um pouco dessa complexidade, por exemplo, mas as empresas evoluíram muito no ramo digital como um todo, não só falando aqui da minha área, da minha aptidão de dados, mas a gente pode ver que muitas empresas que não tinham e-commerce passaram a ter e tiveram que ter, ou teriam o e-commerce, ou essas empresas quebrariam na pandemia, né? Então, a área de computação, programação em geral, e a área de dados também, ciência de dados, ciência e engenharia de dados, elas aumentaram demais a demanda nos últimos 12 meses. As empresas, 1 ano e 2 meses atrás, estavam discutindo a redução de quadros de funcionário. Hoje, não se discute isso. Eu tenho o meu time aqui hoje tem 65 pessoas, e eu estou com 52 vagas abertas de contratação. Então, eu contratando essas 52, basicamente eu dobro o tamanho do meu time. Então, a gente está passando por uma escassez de talentos jamais vista. Então, cresceu demais, sim, a demanda. Cauê, agora o Caio Neres está dizendo assim: bom dia, obrigado pela ótima explicação. Eu gostaria de saber um pouco mais como acontece o trabalho no dia a dia da área de computação. Como você disse, atualmente o campo está mais voltado ao machine learning, não sei se é assim que fala, mas gostaria de saber se existe algum campo forte que há mistura entre o hardware e a parte de software no Brasil atualmente. Tá, boa pergunta. O ramo de Machine Learning é basicamente o mundo de ciência de dados, né? Machine Learning é uma das disciplinas dentro de ciência de dados, inteligência artificial em si. É um ramo em grande crescimento. E aí, atentando-se a sua pergunta com relação à mescla ali de desenvolvimento de software para hardware, vamos dizer que seria um software embarcado ou algo nessa linha, eu não vejo o Brasil como pioneiro nisso, tá? Existem empresas, eu estou tentando, quando estou falando, estou tentando pensar em alguma empresa aqui. Mas existem empresas, sim, que trabalham na área, mas essas questões de software embarcado, a gente vai acabar
se atentando mais às grandes empresas. Então, Samsung, Apple, enfim, tem só. Eu não sei se você considera o desenvolvimento mobile como desenvolvimento para celular, tá aparecendo, para celular, como esse link do software com hardware, mas é uma saída. Se isso tiver dentro do cardápio que você está imaginando aí, sim, temos muitas empresas aqui, bem nichadas, que fazem desenvolvimento mobile. Mas esse tipo de... Pensando numa software house, assim, numa fábrica de software, o Brasil tem pouco, comparado a outros países. Vamos lá. A Isabela, a Ive também está com a mãozinha levantada. Eu só vou na Isabela, depois eu volto para a Ive. A Isabela diz assim: Oi, bom dia. Você acha que essa área de computação oferece grandes oportunidades de trabalho no exterior? Sim, total, total mesmo. Eu posso dar um exemplo. Um rapaz trabalhou comigo em um projeto que eu fiz pela Accenture no Fleury, ele estava no meu time lá. Foi um projeto, inclusive, que me credenciou a virar gerente na empresa, ser promovido e tal. Eu fiz ele está sendo contratado pela IKEA na Suécia, agora na pandemia, e a IKEA queria falar com alguma pessoa que foi gestor dele ao longo do tempo. Fiz a entrevista com eles para credenciá-lo e ele foi aprovado, deu tudo certo, está indo para lá agora, no meio de uma pandemia, está fazendo toda aquela burocracia de papelada, de passaporte, enfim, aprovações de embaixadas e tal, mas foi para lá, a IKEA contratou ele de lá. Esse é um exemplo que eu vivi aqui muito próximo, mas tem muita vaga para atuar fora. Hoje, em pandemia, eu acho que a demanda continua igual, mas talvez as pessoas no começo vão trabalhar remoto antes de ir para lá, mas alguns países já na Europa e América do Norte já estão voltando à normalidade, né? Então, isso é um sinal positivo, né? As coisas vão voltar, sim, e com certeza tem muita vaga, tem muito espaço. Joia. Ive, por favor, depois eu volto aqui para o... Oi, eu sou a Laura. Eu queria perguntar sobre... Você falou que mora em República, certo? E Sim. aí eu queria perguntar, tipo, qual é a maior dificuldade? Porque a minha mãe morou em República quando ela fez faculdade e ela sempre fala que ela teve muita dificuldade, tipo, em se relacionar com as pessoas. Se é, tipo, muito difícil desse jeito porque as pessoas estão mais focadas em outras coisas ou se foi mais fácil para você, assim? A gente tem. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante. A gente tem que ser adaptável. No final, a minha república, eu morava em república, tá? Hoje não moro mais, estou aqui em São Paulo. Ela tinha 8 pessoas, 8 homens. A casa era grande, mas 8 pessoas em uma casa já imagina que não é fácil, né? Eu era o mais estudioso deles, não é clichê não de ficar falando isso aqui na frente, a professora sabe quão estudioso eu sou. Então, eu estava em uma vibe de estudo, eu queria me formar, eu queria seguir e terminar logo a faculdade para começar a ganhar meu dinheiro e iniciar minha profissão. E muitos ali, putz, queriam curtir a faculdade, que também tem que ser curtido. Tem as festas e tal, mas isso não pode ser vivido 24/7. Então, alguns estavam nessa etapa de pensamento e eu estava em outra. O que eu fazia pô, eu tenho que focar aqui nos meus estudos, eu ficava no quarto estudando lá. E não precisava acabar com a vida da outra pessoa. Eu só fazia o meu, ele fazia o dele. A minha maior dificuldade na República foi, eu mal sabia cozinhar, então eu dependia muito dos meninos que moravam comigo, para eu basicamente não passar fome. Eu sabia fazer uma coisa ou outra, mas a minha coisa ou outra era 10 vezes pior do que o que eles sabiam fazer. Então, eu dependia deles nisso. E aí, em contrapartida, eu ajudava eles nos trabalhos da faculdade e tal. Os 8 eram da minha turma, então, e nenhum deles terminou a faculdade comigo.
Então, um exemplo, não é que eles abandonaram, né? Eu terminei dentro dos 4 anos certinhos, mas todos eles atrasaram um pouco, por conta dos planos, né? Cada um tinha um foco e o meu foco era se formar nesses 4 anos. Joia. Agora o Vitor está perguntando assim, está dizendo assim: bom dia. Na sua opinião, a área da computação é uma área ampla na qual você tem uma boa escolha de onde trabalhará, ou uma área exclusa que você trabalha apenas em empresas que no final têm um mesmo objetivo? Não, a resposta é não. Ela é muito abrangente. Eu trabalho em consultoria, né? Eu saí da Accenture e hoje trabalho na Capgemini, que é uma empresa de consultoria também. E consultoria, não necessariamente a gente está fazendo algum desenvolvimento. Tem muito projeto que a gente faz onde a entrega final é uma apresentação apenas, com diversos apontamentos, né, de melhorias e etc. Então, é um campo muito abrangente, computação, tá? E falando um pouco da minha profissão, né? O cientista de dados, não obrigatoriamente, ele é um cara formado em computação. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas vão ter esse perfil, mas existem estatísticos também, atuários, economistas, engenheiros. No final, qualquer engenheiro tem um pouquinho de background de algoritmo, de programação ao longo da graduação. E tem um caso da minha empresa antiga, o rapaz estava no meu time, ele era doutor em biologia. Só que fez graduação, mestrado e doutorado em biologia. Só que ao longo do mestrado e do doutorado, ele aplicava ciência de dados para a área que ele trabalhava, que era botânica. Então, todos os estudos dele, do mestrado e do doutorado, ele utilizava programação com ciência de dados para chegar em resultados. Então, foi um link perfeito. Ele tinha todo o background técnico necessário para atuar na área. Foi uma das melhores contratações que eu fiz, inclusive. Agora o Caio. Caio Pereira Neres. Gostaria de fazer mais uma pergunta em relação a idiomas. Já ouvi falar que na área de engenharia e também computação é um item obrigatório o domínio do inglês. Mas existe alguma outra língua que precisa ter um bom domínio para se dar muito bem na área? Para se dar muito bem na área, o inglês é fundamental. O inglês hoje vamos dizer, é básico, principalmente multinacional, né? Você trabalha em multinacional, você vai ter algum chefe de alguma forma que não está no Brasil. Para você falar com ele, vai ter que ser em inglês, no mínimo. Então, o inglês. O espanhol, eu tive que me desenvolver nele, mas foi por particularidade. Poderia ter sido no inglês. Nos meus primeiros projetos, né, eu comecei em projetos para a Unilever, com a Accenture, e eles eram voltados para a América Latina. Então, eu conheci alguns países da América Latina, e todos falam espanhol. Poderia me comunicar em inglês, mas até para ter uma comunicação melhor, eu fui me desenvolvendo em espanhol e fui aprendendo ali, no trabalho mesmo. O espanhol eu tive no Colégio São José, ao longo das séries em si, né, do ensino fundamental e do médio, mas aí na vida em si, na vida profissional, eu não fiz um curso externo, igual a gente costuma fazer o de inglês, né? Então, fui me desenvolvendo ali. Começa no portunhol, aí você vai aprendendo algumas palavras e tal, e foi. Mas o inglês em si era uma língua que eu tinha dificuldade, não ia nas aulas da Assunta, nas provas da Assunta, até da Adriana. A Adriana foi minha professora também. Não passava mal, não, mas não era o aluno que tirava 9 ou 10. Então, eu tinha um pouco de dificuldade. Aí, junto com o meu estágio, a empresa bancava 80% do curso na cultura inglesa, por exemplo. E aí eu fiz um intensivão lá, o que foi interessante também é que meu chefe direto era americano. Então, ou eu aprendia ou eu não falava com ele. Ou eu colocava o Google Tradutor do meu lado para o Google falar e eu ficar ali olhando, sem saber o que estava sendo falado. Então, tive que aprender na dor mesmo, assim, na raça. E foi sensacional. Hoje foi super tranquilo para mim para falar inglês. Então, é fundamental. O inglês é fundamental e tem muitas vagas, inclusive no meu time,
que eu não estou podendo aprovar o candidato que tem um perfil técnico excelente, tem um fit técnico excelente, mas não tem o inglês. E o projeto é com empresa americana, então não daria. Excelente, Cauê. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu acho que ainda tem perguntas. O que eu vou combinar com eles é que depois, se você puder passar algum canal de comunicação ou um e-mail, alguma coisa, para que eles possam te acessar. Vocês observem aí, meninos e meninas, que o quanto o mercado está aquecido e vocês, o ano que vem na faculdade, já estão em contato com o Cauê. Olha que legal, quantas possibilidades tem de ter alguém também para dar dicas e ajudar possivelmente, né? Então, eu vou primeiro passar a palavra para a Adriana para ela te agradecer e eu faço as considerações finais, tá bom? Beleza. Cauê, eu queria te agradecer, é um orgulho gigante ver você, né, depois de tantos anos e tudo que você se tornou, então meus parabéns, eu tenho certeza que você inspirou muitos dos nossos alunos, porque tem alguns aqui querendo seguir tua área, por isso que a gente quis te convidar, e eu tenho certeza que foi muito inspirador tudo que você falou, então te agradeço de coração por ter vindo conversar com a gente um pouquinho, viu? O prazer é meu. Eu quero chamar atenção para duas coisas muito importantes, Cauê, que isso é fundamental falar. Você sempre foi um aluno muito dedicado, muito esforçado, muito inteligente e muito generoso. Eu acho que eu queria, talvez, ao longo desses anos todos, eu não sei se eu já te disse isso, mas você sempre ajudou muito seus colegas, ajudou a eles se descobrirem, não ajudou fazendo por eles, porque isso não é ajudar, isso é prejudicar. Mas você ajudava que eles se descobrissem e se importassem em buscar seu caminho. Então, tem em você a curiosidade, a inteligência e a generosidade. E eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, inspirado esses alunos. E peço só para a gente terminar, você deixando uma mensagem para eles que estão aí nessa pandemia, terminando o ensino médio, com o mundo pela frente. Então, eu peço para você finalizar com essa mensagem. Obrigado, professora, pelas palavras. Eu chamo a senhora de professora ainda, mas faz parte. Não consigo tirar isso da minha cabeça. É excelente ouvir isso. É uma sensação muito boa, realmente. Eu sempre procurei ajudar o pessoal, os meus amigos no São José. A gente, antes das provas, ficava a tarde toda lá na lousa, estudando junto e tal. E no final, eu estava ajudando as pessoas, mas eu estava me ajudando também. Era a minha forma de ajudar, de me ajudar também. Então, eu não... Eu sou esforçado, então eu vou correr atrás, vou querer ajudar, vou querer fazer para mim também. E, enfim, a gente tem que ter um pensamento assim, de colaboração, um ajudando o outro. No final, existe espaço para todo mundo. Ninguém está competindo com ninguém. Eu sei que o vestibular tem um pouco disso, né? Infelizmente, não são todos que entram, mas não procurem ver como uma competição. Se a pessoa estiver preparada, vai ser o momento dela. Então, sigam o coração de vocês com relação à escolha de carreira. Pensem bem, pense o que você gosta, não pense por conta o mercado está X, o mercado está Y. Não adianta o mercado estar X ou o mercado está Y se você não se vê fazendo isso daqui 4 ou 5 anos. Então, é um momento de decisão muito complexo, talvez um dos momentos de decisão mais complexos da nossa vida, né? Mas usem o coração, conversem com bastante gente, conversem mesmo, peguem pontos de vista diferentes. Não tem certo, não tem errado aqui. São pontos de vista, totalmente. Então, conversem com os pais, conversem com os familiares, com os amigos. Se quiserem, eu vou deixar meus contatos aqui, me manda e-mail, me manda um WhatsApp, e eu vou respondendo ao longo do dia, da semana, com mais dúvidas, mas não deixe a decisão ela vai ser somente sua, mas não consulte ninguém, mas não é consultar pedindo, você acha que eu devo fazer ciência da computação ou devo fazer farmácia? Não deve ser essa pergunta, deve ser mais por trás da coisa, entenda o que a pessoa faz no dia a dia, o que ela gosta de fazer, o que satisfaz essa pessoa no trabalho dela, para você tentar se enxergar ali daqui a alguns anos. Então, acho que esse é o caminho natural, o caminho que eu recomendo
fazer. Tá joia. Muito obrigada, Cauê. A gente Imagina. agradece muito. Tem aqui alguns alunos escrevendo, dizendo que foi uma ótima ajuda. Tá? O Vitor também, a Isabela, obrigada pela tua fala, pela explicação. Então, pessoal, agora vocês já podem ir para a próxima aula. A gente atrasou um pouquinho, mas vocês podem seguir para a próxima aula. Cauê, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Muito Imagina, sucesso, viu? Um para beijo. todos vocês, pessoal. Obrigado, um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau.